essa tensão, ela segue e encontra o capacitor C1 vazio. Lembra? Vou repetir. Capacitor vazio se comporta como um curto, né? Então, perceba agora que como esse capacitor está vazio, a corrente de entrada, que é uma corrente alta, ela não vai fluir por dentro do amplificador operacional. Ela vai fluir primeiro pelo capacitor C1, porque como ele está vazio, você lembra disso, né? Capacitor vazio, a corrente é alta e a tensão é baixa. À medida que a corrente no capacitor, à medida que a tensão do capacitor vai aumentando, a corrente do capacitor vai diminuindo. E quando o capacitor se carrega totalmente, a corrente não existe, porque estamos trabalhando com corrente contínua. Lembra? Uma das funções do capacitor é impedir a passagem da corrente contínua quando ele se carrega. Legal. Então, o capacitor C1, veja que ele amortece a corrente de pico, né, que é a primeira corrente que aparece no circuito. Então, neste caso, veja que o AO fica livre desta corrente de pico, que é uma corrente que, se repetidas vezes chega no seu terminal de alimentação, tende a danificar a sua estrutura interna. Por isso que C1 é tão importante para este circuito. Bom, então, uma vez sendo amortecida por C1, essa tensão agora sim polariza o AO no seu pino mais B, né? Então, esse aqui é o pino mais B do AO. Então, o AO está assim polarizado com um mais B em uma de suas entradas de alimentação. Aproveitando, vamos entregar o menos B para o AO, né? Veja que ao mesmo tempo que chega essa tensão de mais 12, chega a tensão de menos 12, porque a fonte que gera o mais 12 é a mesma que gera o menos 12, não é? Então o AO recebe mais 12 por um pino de alimentação positivo e menos 12 por um pino de alimentação negativo. Vamos ver o menos 12 chegando? Então os menos 12 chega por esse ramo aqui, ó. E veja que quando os menos 12 chega, aí antes de polarizar o pino do AO com o menos B, tem outro capacitor amortecedor, que é o nosso capacitor C2. Perceba que C2 vai fazer a mesma função que C1 está fazendo para o AO, né? Vai livrar ele da corrente de pico, só que agora pela sua entrada de tensão negativa. Então uma vez esse capacitor ele amortecendo a corrente de pico, quando ele atinge a sua carga com uma tensão de menos 12, ele barra essa tensão. Então essa tensão agora sobe e polariza o amplificador operacional. Agora o AO tem duas tensões iguais, porém contrárias. Ou seja, o AO está polarizado com uma tensão simétrica. Então eu tenho mais 12 de um lado e mais 12 do outro. Beleza. AO polarizado, vamos seguir agora para a polarização das entradas do AO, já que nós polarizamos aqui os pinos de alimentação. Agora vamos para as entradas do AO. Então, neste caso, o que é que eu tenho? Eu tenho essa tensão, ela passando pelos resistores R1, R2 e fluindo para o terra. Perceba que, deixa eu colocar aqui, esse ramo aqui, ó, é o ramo do 0 volt. Dê uma olhada aqui pelo esquema, é o pino do meio do conector CN1, é 0 volt. Então este ramo aqui é terra, este ramo aqui é terra, este ramo aqui é terra. Este ramo aqui é terra, ok? Então veja, esse ramo todinho aqui, ó, ele está conectado ao 0 volt da fonte, já que a fonte é simétrica, então ela tem um 0 volt que referencia o mais 12 e o menos 12, e o 0 volt é terra. Então olha o que nós temos, quando a gente diz que entregamos essa tensão a um divisor resistivo, significa dizer que está fluindo uma corrente por aqui, neste momento.
Concorda comigo? Então, quando essa corrente flui, nós temos aquele conceito que nós aprendemos no módulo 3, quando a gente estudou resistor, lá na básica 1. Toda vez que você atravessa uma corrente num elemento resistivo, você cria nele uma queda de tensão, né? Isso está descrito na primeira lei de Ohm, onde E é igual a R vezes I. Lembra disso? Então é o que está acontecendo aqui, ó. Perceba, nós temos R1 e R2 sendo atravessados por uma corrente, e essa corrente provoca tanto aqui como aqui quedas de tensões. Então eu estou falando de queda de tensão. Então eu já estou dizendo que tanto em R1 como em R2 existe uma tensão que é menor do que a tensão que chegou neles. Quantos outros chegaram nele? 12. Então, se eu tenho dois resistores trabalhando 12 volts e eles estão ligados em série, formando um divisor de tensão ou um diminuidor de tensão, vai depender dos valores, significa dizer que, independente se é um divisor ou um diminuidor, a tensão, as quedas de tensão em cima deles é menor do que a tensão da fonte. Concorda comigo? Beleza. Então, vamos na sequência. O que nós temos aqui? Nesse momento, a entrada não inversora, ela está com um nível de tensão maior do que a entrada inversora. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu ainda não fiz a análise da polarização por tensão deste ramo. Então, eu tenho que dizer que neste momento que eu estou analisando, eu tenho mais tensão aqui do que aqui. Concorda comigo? Se eu tenho mais tensão na entrada não inversora, neste momento, do que na entrada inversora, que a gente ainda não analisou, eu digo que, neste momento, a saída do AO está em nível alto. Ou seja, a tensão positiva é quem está presente na saída do AO. Concorda comigo? Por quê? Quando você estudou o amplificador operacional, lá na básica 3, né, módulo 4, você aprendeu que ele, como amplificador comparador de tensão, quando a sua entrada não inversora está com um nível de polarização mais alto do que a entrada inversora, a sua saída vai ao extremo positivo. Lembra disso? Então, neste caso, nesta condição que nós temos, a entrada não inversora está assim, com um potencial maior do que a entrada inversora. Então, neste momento, eu vou dizer que a saída é positiva, é um mais B, é um extremo positivo. Ou seja, como o transistor Q1 é NPN, ele vai entrar na saturação. Mas isso aqui a gente analisa daqui a pouco. Vamos primeiramente completar a análise de polarização de entrada do AO. Muito bem, vamos seguir com a nossa polarização? Bora! Esse ramo R1 e R2 já polarizou a entrada não inversora. Nesse momento, ela está com nível de tensão maior do que a entrada inversora. Mas essa tensão de 12 volts, ela segue polarizando o circuito. Então, ela atravessa o resistor R5 e ela agora, quando chega no coletor de Q2, ela tem dois caminhos, né? É o coletor de Q2, que é o próprio caminho onde ela chega, e a entrada inversora do amplificador operacional. Dê uma olhada agora. Agora vamos analisar novamente as entradas do AO. Veja, nesse momento eu tenho as duas entradas polarizadas com tensão, só que agora eu tenho o contrário. Enquanto a entrada não inversora, ela tem dois resistores que diminuem a tensão de entrada para a entrada não inversora, a entrada inversora tem apenas um resistor, o que me leva a crer que a tensão na entrada inversora agora é maior do que a entrada não inversora, concorda? Porque aqui eu tenho dois resistores trabalhando numa função que diminui a tensão da fonte. Se eles dois forem de valores iguais, eu terei 6 volts aqui, ó, que é uma tensão menor do que a fonte, é um divisor de tensão. Se eles forem de valores diferentes, eu teria uma tensão menor do que a da fonte, de qualquer forma. Então, como esse resistor não tem ninguém com ele, né, para fazer diminuição, divisão de tensão,
Então perceba que agora eu tenho essa tensão na entrada inversora maior do que a tensão na entrada não inversora. Isso quer dizer o quê? Que quando a entrada inversora, a tensão da entrada inversora supera a tensão da entrada não inversora, então a saída do AO vai ao extremo negativo. Perceba agora que eu vou dizer que Q1 está desligado, porque como ele é NPN, com uma tensão negativa na saída do AO, ele entra no corte, desligando a bobina do relé R1, RL1. Tranquilo? Até aí? Então, beleza. Vamos seguindo. Veja que essa condição da entrada inversora do AO depende ainda da condução de Q2. Então, vamos ver como é que Q2 vai se comportar para poder polarizar a entrada inversora do AO. Bora! Essa tensão ela segue polarizando o restante do circuito. E aí ela vem até o coletor de Q3. Então Q3 já tem tensão de coletor. Vamos seguindo com a tensão? Bora! Essa tensão que polarizou o coletor atravessa o divisor resistivo R6 e R7 e flui de volta para a fonte, provocando nesses dois resistores uma queda de tensão. Como R7 é o resistor que está conectado ao terra com um dos seus terminais, significa dizer que a queda de tensão promovida em cima dele é justamente aquela que vai polarizar a base do transistor Q3. Perceba, olha, Q3 já tem tensão de polarização de coletor. Então ele agora vai receber tensão de polarização de base vindo da queda de tensão de R7. Então essa queda de tensão produzida em R7 pela passagem da corrente por esse divisor resistivo, ela segue para polarizar via R8 a base do transistor Q3. Veja só agora, a gente analisando a condição de Q3, dá para perceber o seguinte: Q3 acabou de receber uma tensão de base que eu vou chamar ela de VB. VB. Correto? Então, note, essa tensão de base é positiva. Então, como ela é positiva e o transistor é NPN, significa dizer que o transistor agora, a base, a junção base-emissor desse transistor agora, está sob a ação de uma diferença de potencial. Por quê? Porque a base está mais positiva do que o emissor. Vamos ver isso? Bora! Primeiro você sabe que a tensão positiva está vindo do divisor de tensão. Então aqui eu tenho mais B positivo, né? Então essa base é positiva. O emissor está mais negativo porque, veja, via R9, base emissor de Q2, ele está conectado ao terra. Então se você olha daqui, da base para cá, você percebe que o emissor do transistor Q3 está com um potencial menor do que o da sua base. Então, se esse potencial é menor, significa dizer que eu tenho sim uma diferença de potencial aplicada entre a junção base-emissor do transistor. Isso permite o seguinte, que VB, que é essa diferença de potencial aplicada entre base e emissor, origine IB, que é a corrente de base de Q3. Vamos ver isso? Bora! Olha, essa tensão flui de base para emissor, atravessa R9, entra na base de Q2, sai do emissor de Q2 e agora flui de volta para a fonte. Está vendo que eu tenho uma corrente de base? Lembra? Módulo 1 da básica 1. O que é corrente? Movimentação orientada de elétrons. Perceba se eu não tenho uma movimentação orientada de elétrons pela junção base-emissor de Q3? Analise. Então, a queda de tensão em R2 gerou VB. VB gera uma corrente de base em Q3. Então, VB gerou IB. VB, tensão de base, gerou a corrente de base.
Aprendemos no módulo 11 da básica 2 que toda vez que um transistor tem tensão de coletor, NPN, e recebe uma tensão positiva na base, ele origina a corrente de coletor. Então, a tensão positiva da base origina a corrente de base. A corrente de base, por sua vez, dá origem à corrente de coletor do transistor Q3. Perceba agora, repare. Essa corrente de base que fluía via base emissor de Q3, R9, base emissor de Q2 via terra, era uma corrente pequena, que era a corrente de base, né? A promovida pela queda de tensão em cima de R7. Só que quando o Q3 entra em condução, ele pega a tensão de 12 volts que está aqui, ó, em seu coletor, e apresenta ela no emissor. E no emissor está R9. Sabe o que vai acontecer? A queda de tensão em cima de R9 sobe. Tá vendo? Então vamos analisar agora a subida da queda de tensão em cima de R9. Veja, como essa queda de tensão aqui ela sobe, o que é que vai acontecer? Essa subida de tensão reflete na base de Q2. Isso é, olha, aumentou a queda de tensão aqui em cima de R9, entre seus terminais. Aumenta a polarização entre base e emissor de Q2. Então, o transistor Q2 é colocado na saturação. O que acontece quando um transistor entra na saturação? Esse assunto a gente estudou lá no módulo 11 também da básica 2, quando a gente estudou a reta de carga. Na reta de carga, nós temos 3 domínios, né? Corte, ponto Q e saturação. Quando é que o transistor entra em saturação? Quando a sua corrente de base ela tem um valor tal que permite que a corrente de coletor dele seja máxima e a tensão de coletor esteja próximo do 0 volt. A tensão de coletor esteja próximo do 0 volt. Então, quando a corrente de coletor vai ao máximo com o transistor na saturação, a tensão do seu coletor vai ao mínimo. Então, vamos analisar isso aqui em Q2? Bora! Perceba, quando houve um aumento da queda de tensão em cima de R9 pela geração da corrente de coletor de Q2, vamos de Q3, olha lá. A corrente de coletor de Q3 agora faz com que em cima de R9 eu tenha a tensão de coletor. E a tensão de coletor de Q3 são 12 volts. Então ela aparece no emissor. Quando ela aparece no emissor, aumenta a queda de tensão em cima de R9. E R9, por sua vez, transfere esse aumento de queda de tensão para a base de Q2. Q2, por sua vez, com uma polarização de base maior, ele vai aumentar a corrente de coletor. Concorda comigo? Veja só, olha. Essa corrente de coletor existia já, mas pela corrente de base, não na saturação. Ele estava pela corrente de base sem estar na saturação. Mas agora, como a tensão de base aumentou por causa de R9 e aumentou a corrente de base, a corrente de coletor de Q2 também aumentou consideravelmente, fazendo ele trabalhar na região de saturação, onde IB é igual a SAT. Perceba, você também aprendeu lá no módulo 11 que quando um transistor ele é elevado à condição de saturação, a sua corrente de coletor é a máxima possível, mas a tensão de coletor é a mínima possível. Então VC é uma tensão próxima de zero. Enquanto a tensão de base aumentou e a corrente de base aumentou, aumentando a corrente de coletor, a tensão de coletor despencou para próximo de 0 volt. Opa! Então isso aqui já nos interessa, perceba. Por que nos interessa? Porque se a gente diz que a tensão de coletor de Q2 agora se conecta ao terra, por quê? Porque o emissor de Q2 está conectado ao terra diretamente. E se a gente diz que esse transistor agora fechou e conectou o emissor ao coletor, este ponto aqui está próximo do terra, por causa da entrada dele na região de saturação. Se eu digo que esse ponto aqui está próximo do terra, eu digo que aqui eu tenho uma tensão próxima de 0 volt. Opa! Então, preste atenção no que é que nós temos aqui agora. Essa tensão, antes da gente analisar Q2, essa tensão via R5 estava maior
do que a tensão da entrada inversora estava maior do que a tensão da entrada não inversora. Lembra disso? Antes da gente analisar o comportamento de Q2. Então, como aqui existe um divisor de tensão e esse divisor estava com a tensão menor na entrada não inversora e a inversora estava com a tensão maior via R5, na saída eu tinha um extremo negativo. Concorda? Eu tinha um extremo negativo, porque a tensão da entrada inversora estava maior do que a tensão da entrada não inversora. Então eu tinha aqui a saída ao extremo negativo, eu tinha uma tensão menos B na saída. Mas agora, perceba, com a entrada na saturação do transistor Q2, este ponto aqui se conectou ao emissor, e o emissor é terra, e o terra é zero. Então agora eu posso dizer seguramente que este nó aqui foi a 0 volt, com a entrada de Q2 na saturação, por intermédio da queda de tensão que aumentou em cima de R9, por causa da saturação de Q3. Analisando dessa forma, eu vou dizer que este ponto agora é um ponto zero em relação ao nível de tensão que já existe aqui, que não vai mudar, porque esses resistores são de valores fixos. Então esse nível de tensão será sempre o mesmo, não divisor resistivo. Eu terei sempre o mesmo nível de tensão aí, esse nível nunca vai mudar. Então veja, enquanto essa tensão aqui foi a zero, por causa da saturação de Q2, essa tensão agora permaneceu com um nível de tensão que é menor do que o da fonte, que é menor do que o da fonte, mas é maior do que o nível zero da entrada inversora. E o que é que isso quer dizer? Que agora é o extremo positivo que se apresenta na saída do amplificador operacional. Agora sim, dá para a gente analisar essa sequência aqui da frente, porque já temos satisfeita as entradas do AO para poder analisar a sua saída. Bora? Seguindo a sequência de análise da saída do AO, o que é que vai acontecer? A sequência dessa aula você vai ver no próximo vídeo. Então continue assistindo a sequência dessa aula, que é para poder aumentar o conhecimento na proteção DC dos amplificadores de potência. Te espero então no próximo vídeo. Tchau para você.